Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego Boni, professor de matemática, e essa é a minha primeira aula, no Aula Paraná. Estou começando agora e já tenho uns recadinhos para vocês, Vocês podem ver aqui que vocês têm as atividades para realizarem, pelo Classroom. Também, se você tem a dúvida, você pode acessar o seu professor através do Classroom ou qualquer outra forma que o teu professor disponibilizou para você. E qualquer dúvida de materiais, pode entrar em contato na escola, para poder verificar quais são os materiais disponíveis para vocês, ok? O que nós vamos ver hoje é a parte de funções, tá? Vamos trabalhar um pouquinho sobre noção de funções. Primeiro a gente vai ver ali, a parte conceitual. Daí vamos ver ali como elas são escritas, lei de formação, diagrama, essas coisas, E por fim, como está aqui, vamos calcular o seu valor, que isso aqui é muito importante para a gente, inclusive para as próximas aulas, beleza? Bom, como está aqui na parte de introdução das funções, as funções elas têm um papel muito importante na matemática, Elas são importantíssimas no sentido de quando a gente relaciona grandezas, Se eu tenho duas grandezas, consigo ter uma relação entre elas, ali a gente consegue ter uma função. E essas funções servem para quê, Para a gente poder tentar prever alguma coisa que vai acontecer depois, Ou até tentar entender o que aconteceu antes, da coisa ser percebida, Aqui eu já tenho uma situação, A primeira situação para vocês, que é a questão de uma livraria que vende aí livros didáticos a um preço de R$ 70 cada livro, certo? E aí eu tenho uma tabelinha aqui. Se eu compro um livro, então eu pago R$ 70 por ele. Se são 2 livros, R$ 140, O que eu estou fazendo aqui? Eu estou relacionando a quantidade de livros comprados com o preço pago nesses livros que eu comprei. Se eu compro um, pago 70. Se eu compro 2, pago 140. Beleza? Tem uma tabelinha aqui para vocês. Vou deixar aqui um tempinho para que vocês complete essa tabelinha com essa mesma ideia. Comprei um livro, pago 70 reais. Comprei 2 livros, pago 140. No caso, 3 livros, vou pagar quanto por eles? Completa essa tabelinha para mim e a gente já volta aqui para poder dar a solução para vocês.
Então, conseguiram fazer? Esse é fácil, né? Vamos ver aqui qual é a solução desse problema. Bom, a gente já viu que para comprar um livro, o preço pago é R$ 70, né? E a gente pode pensar assim, comprei um livro, é 1 vezes os 70 que eu pago nesse livro, certo? No caso, para 2 livros, eu vou pagar R$ 140, né? São R$ 70 vezes a quantidade de livros que eu compro. Essa é uma ideia importante, porque a gente precisa nas funções. Bom, para 3 livros, 70 vezes 3, 210. Para 4 livros, 280. 5 livros, R$ 350, né? Basta fazer 70 vezes 5. E X livros, né? O que significa esse X livros? Que é uma quantidade que você pode escolher. Ah, quero comprar 15 livros, né? Posso comprar 20 livros. Dependendo de uma escola, a escola quer lá comprar, né, livros para todos os alunos, então coloca aí 140 livros comprados, ok? Então, o X aqui vai ser a quantidade de livros que eu, né, quero comprar. O que a gente tem com isso? Que para comprar X livros, basta fazer 70 vezes o X, com a mesma ideia do que foi feito anterior, né? E 70 vezes X dá 70x. Beleza? Fácil, né? Aqui a gente pode pensar no seguinte, né? Aqui eu estou relacionando duas coisas. A quantidade de livros com o valor pago por esses livros que eu estou comprando. Comprei uma quantidade de livros e eu tenho um valor que vou pagar por eles. Então, eu estou relacionando duas grandezas. Quando relacionamos duas grandezas, é possível que a gente tenha uma função aí, né, para descrever essa situação. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, o preço pago pela compra de X livros é expresso por Y, ou seja, Y vai ser para a gente, nesse caso, a consequência da minha escolha. Ou seja, eu escolhi comprar 10 livros. O 10 livros vai me dar um custo, um valor a ser pago. Esse custo, esse valor a ser pago vai ser o meu Y, beleza? Então está aqui, né, vai ser expresso por Y, o valor pago pelos livros que eu escolho, né? E aí eu tenho Y igual a 70x. Escolhi 70x, né, ou melhor, escolhi X livros para poder comprar, multiplico por 70 e isso vai me dar o valor a ser pago por essa escolha que eu fiz, ok? Que vai ser o Y. Isso daqui, né, é o que a gente chama de lei de formação da minha função. Então, eu tenho uma função que descreve aí todos os valores que eu posso ter, né, para pagar, dependendo da quantidade de livros que eu compre. E essa expressãozinha aqui é chamada, então, de lei de formação da minha função, ok? Então, observe que o valor a ser pago depende da quantidade de livros. Isso é muito importante. Quando a gente está trabalhando com função, essa questão de dependência vai estar muito inserido nisso, né? Quando eu tenho algo que depende de uma outra coisa, isso normalmente me dá uma função, né? Por isso que eu até deixei destacada a palavra depende, né? Uma coisa dependendo da outra. No meu exemplo, o valor a ser pago depende da quantidade de livros. Beleza? Aqui até coloquei, né, que Y depende de X, ou seja, a consequência da minha escolha sempre depende da minha escolha, tá? O dizemos ainda, né, uma outra frase importante que quer dizer a mesma coisa da de cima é que o valor pago, né, está em função da quantidade de livros, né? O valor que eu pago está em função da quantidade de livros. Significa o quê? Que o valor que eu pago está dependendo da minha escolha de quantidade de livros comprados, tá? São duas frases muito, né, diferentes na escrita, mas bem semelhantes no significado, tá? De forma geral, dizemos que Y está em função de X e podemos escrever dessa forma. A notação é essa aqui, ó, Y está em função de X, beleza? Isso aqui vai ser uma anotação importante para a gente. Vou ter leis de formação como anterior, escrito com Y, e posso ter também escrito como essa anotação que a gente chama de f de x, ok? Do exemplo anterior, nós temos duas expressões equivalentes, que é y igual a 70x ou f de x igual a 70x, beleza? O y ou f de x dá no mesmo, ok? E aí eu tenho aqui, né, uma noção um pouco mais formal de função, digamos assim, não é bem a definição, mas uma questão mais formal de função, que é, né, quando a gente tem, né, duas grandezas, né, duas grandezas em que uma está dependendo de outra, né, ou que haja uma correspondência entre uma e outra, aí nós podemos ter uma função, ok?
Podemos representar uma função não somente por lei de formação, mas podemos também representar por diagrama de Venn. Diagrama de Venn você provavelmente já estudou em algum momento, ou se não, né, seria esse o primeiro momento, onde você tem a representação dessa forma aqui, ó. Um conjuntinho formado por um balãozinho, né, com os elementos dentro dele, né? E aqui eu tenho uma relação, né? Eu tenho aqui duas grandezas, as grandezas que estão dentro desse conjunto e as grandezas dentro desse conjunto aqui. E aí eu tenho uma relação, que é do exemplo anterior. Um livro, R$70. 2 livros, R$140. 3 livros, 210. Então, eu estou relacionando de uma outra forma. Tenho a lei de formação, tenho a tabela e também tenho através de diagrama. Beleza? E aí eu tenho um exercício 2, que é justamente, né, para você tentar escrever esse diagrama, né, colocar as flechas de acordo com os seus devidos valores para esse exemplo. Suponha que o preço determinado de um produto seja R$5. Monte o diagrama de Venn para relacionar o valor pago com as quantidades abaixo. Então, o que você pode fazer? Você vai aqui primeiro completar a sua tabela, né? Se um preço de determinado produto é R$5, se eu comprar um dele, pago 5. Se eu compro 2 desse produto, vou pagar quanto? Se eu compro 3, vou pagar quanto? E assim por diante. Complete a tabela e faça as ligações correspondentes aqui para mim. Beleza?
E aí, pessoal, conseguiram fazer a tabelinha? Vamos resolver aqui então? Veja, para essas quantidades, eu tenho esses valores a serem pagos. Uma unidade, R$ 5,00. 2 unidades, R$ 10,00. 3 unidades, R$ 15,00. 4 unidades, R$ 20,00. 5 unidades, R$ 25,00. Aí eu pergunto para você, como que eu posso chegar nesse R$ 25,00? Como que eu posso chegar nesse R$ 20,00? Simples. Se cada produto me custa R$ 5,00, a quantidade de produtos vezes R$ 5,00, eu tenho esse valor. Em diagrama, o que a gente tem? O 1 leva no 5, né? Um produto R$ 5,00, então do 1 foi para o 5. 2 produtos, R$ 10,00, então do 2 foi para o 10. Do 3 para o 15, do 4 para o 20 e do 5 para o 25. Beleza? Facinho o problema, né? E agora a gente vai ver aqui uma outra forma de representar uma função, né? Que é através de pares ordenados. O que é um par ordenado, né? Par ordenado é quando você tem, já é chamado de ordenado, por quê? Porque você tem uma ordem dos elementos que são escritos nos pares ordenados. Então, par, você tem que ter 2, e eles estão ordenados, ou seja, o primeiro sempre vai estar referente a uma grandeza específica e o segundo a outra grandeza, ok? A gente não pode haver troca de posições desses pares ordenados, né, trocando ali as grandezas. Se eu tenho uma grandeza A, uma grandeza B, o primeiro elemento é da grandeza A, o segundo da grandeza B, beleza? Vamos ver aqui um pouquinho mais desse detalhe. Outro ponto importante que eu já comentei no slide anterior, né, que o y depende do x, né? Então, o x, para a gente, vai ser chamado de variável independente, né? Aqui é a minha escolha, então é independente de qualquer coisa. E y é a variável dependente. Por que ela é a variável dependente? Porque y depende de x, ou seja, y vai ser um valor de acordo com a minha escolha. Beleza? Olha só, vamos fazer uma associação em pares ordenados, então. Para um livro, voltando lá naquele exemplo, primeiro exemplo da aula de hoje, nós temos... para um livro, R$ 70,00, ok? Então, eu posso escrever ele como? Em forma de par ordenado. O número de livros sempre vai aparecer na primeira posição do par e o R$ 70,00 vai aparecer na segunda. Vamos ver como é que isso acontece. Olha só, então, um livro, R$ 70,00, na primeira posição eu tenho um livro, na segunda posição, R$ 70,00, beleza? Aqui eu tenho 2 livros, R$ 140,00. Em par ordenado, a gente escreve o primeiro elemento é a quantidade de livros, o segundo sempre vai ser, então, o preço a ser pago para esse problema, ok? E assim por diante. O primeiro sempre aqui, referente ao número de livros, e o segundo, o valor. Perceba que sempre estará aqui entre parênteses, ok? Esses elementos estão entre parênteses separados por vírgula. Isso é importante dizer também. Tá? Às vezes, a gente pode encontrar no lugar da vírgula o ponto e vírgula, sem problema nenhum, ok? Bom, uma coisa é a gente ter uma relação entre duas grandezas. E aí, quando eu falei de relação agora há pouco, eu disse o seguinte, olha, quando a gente tem a relação entre duas grandezas, essa relação pode ser uma função. E o que está escrito aqui para a gente nesse slide é o seguinte, nem toda relação pode ser uma função. Toda função é uma relação entre duas coisas, mas não é de qualquer forma que eu relaciono para que eu tenha uma função, né, de acordo com a matemática, beleza? Então, para que eu tenha uma função, é preciso ter o quê? Estabelecer 2 conjuntos ou 2 grandezas, né? Na verdade, são 2 conjuntos, cada um com uma grandeza. E cada elemento do conjunto de partida, né, no meu exemplo anterior, se eu fosse considerar esse exemplo, o meu conjunto de partida é a quantidade de livros que estou comprando. E o meu conjunto de chegada é a quantidade que eu pago por esses livros que estou comprando, ok? Bom, cada elemento do conjunto de partida deve estar relacionado a um único elemento do conjunto de chegada. Isso aqui é importantíssimo para a gente, ok? Então, essa frase é a frase que praticamente define a minha função. Para cada escolha que eu tenho, eu posso ter uma única opção, né, no meu conjunto de chegada. Beleza? Vamos lá. Olha esse exemplo. Nesse caso aqui, do menos 3, ele está indicando para o menos 5. Do 0 está indo para o 0 e do 1 está indo para o 2. Nós podemos observar o seguinte, que cada elemento do meu conjunto de partida, porque as flechas estão partindo daqui, cada elemento aqui está relacionado a um único
elemento lá do conjunto de chegada, ok? Beleza? Então, isso daqui sim é uma função, é uma relação que é chamada de função, ok? Olha o exemplo 2. Será que nesse caso, para cada elemento do meu conjunto domínio, é o primeiro conjunto de partida, né? Para cada elemento aqui, eu tenho um único correspondente lá? Bom, se eu excluir o 2, isso é verdade, né? Se tirar o 2 aqui, para cada elemento que eu tenho aqui, tem um único correspondente lá. Porém, o 2 estaria sobrando. Eu não posso ter aqui sobrando um elemento sem correspondente com lá. Beleza? Então, nesse caso aqui, não é função. Beleza? E esse caso, será que é função? Para cada elemento do meu primeiro conjunto de partida, para cada elemento aqui tem um único correspondente lá? Sim, né? O 1 só chega no 5, o 2 também chega no 5, o 3 chega no 6 e o 4 chega no 7. Para cada um deles tem um único correspondente lá. O que acontece lá para a gente não importa aqui, no caso, para dizer se é função ou não. O que importa está no primeiro conjunto. Beleza? Então, é uma função. E esse daqui? Bom, para cada elemento aqui, eu tenho uma única correspondência lá no segundo conjunto? Para o 4 está ok, mas olha o 2, o menos 2. Né? O menos 2, ele está relacionado ao menos 4 e relacionado ao menos 1. Então, ele tem duas relações com o conjunto lá, né? Ele está relacionado com dois elementos de lá. E isso não pode para que seja uma função. Isso é uma relação, porém não é função. Beleza? E aqui eu tenho, né, o exercício 3, que eu vou deixar para que vocês tentem fazer, né? E dizer exatamente qual ou quais dessas relações que eu tenho aqui representam funções. Beleza?
E aí, conseguiram descobrir quais relações são funções aqui? Vamos ver? Olha só. Nós temos essa daqui, que é função, e essa daqui, né? Nenhuma outra é função. Se você perceber, ó, no conjunto que eu chamo de A, ele é o meu conjunto de partida, é ele que você vai olhar. E aqui, nesses elementos, eu tenho esse com duas ligações com o conjunto B. Não pode, tem que ter uma única ligação, né? Aqui é a mesma coisa, aqui tem um elemento que não está relacionado com ninguém, né? Então também não é função. Aqui eu tenho só um elemento, mas ele tem relação com um único de lá, então é função sem problema nenhum. Aqui eu tenho esse elemento com duas correspondências, aqui esse sem ninguém, aqui está ok, e aqui eu tenho um elemento com 3 correspondentes lá no outro conjunto. Não é função, beleza? Importante, quando a gente escreve uma função através de sua lei de formação, nós sempre teremos aí o x e o y, ok? O x é um elemento do conjunto de partida, ou seja, de onde estão saindo as flechas no diagrama. No caso y, ele é um elemento do conjunto de chegada, para onde as flechas estão indo, beleza? E isso daqui a gente viu, né, que y é igual a f de x, tanto y quanto f de x dá no mesmo para a gente aqui na matemática, é a nossa função, tá? O valor final é a nossa função. Para calcular o valor da função, basta substituir o x na lei de formação. Então, eu vou te dar uma lei de formação, se eu quiser calcular o valor dessa função para qualquer escolha que eu tenha, então basta que eu substitua o x por esse valor escolhido, beleza? E aí, claro, né, tenho que calcular as operações que estão nele. A questão de notação aqui, né, quando eu tenho uma relação, essa relação é uma função, então a notação é essa, né? A minha relação eu chamo de f, meu conjunto de chegada normalmente é o conjunto que eu chamo de A, e o meu conjunto, ou melhor, o conjunto de partida, né? O conjunto de partida é o A e o de chegada é o B. Normalmente são essas as letras que a gente utiliza aí, a gente vai ver que tem outras que a gente acaba utilizando aqui também para dizer qual é o conjunto de partida e o de chegada, beleza? E a leitura disso é o quê? F é uma função de A em B, tá? F é uma função definida de A em B, onde x pertence ao primeiro conjunto e y pertence ao segundo conjunto. O símbolozinho do pertence aqui, acredito que vocês já saibam, né, desse símbolo que nós estamos utilizando aqui. E aí eu tenho o exercício 4, né, que é justamente para fazer esse cálculo. Eu te dou uma função, né, tá aqui, f de x igual a 2x menos 1. Esse é o meu conjunto A, perceba que é o conjunto de f, é uma função, né, f de A em B, ou seja, o A é o meu conjunto de partida, esses são os elementos do meu conjunto A, então, de cada elemento desse, eu preciso de um elemento no conjunto B, que está aqui, né, para que eu tenha essa relação, beleza? Então, vamos lá. Para calcular o f de 1 aqui, né, a leitura disso seria f de 1, você vem aqui na função f de x, onde tem x, você troca por 1. Então, você vai trocar o x aqui por 1, vai ficar aqui, não esqueça que 2x é uma multiplicação que a gente tem aqui, né, 2 vezes o x. Como o x eu vou trocar por 1, vai ficar 2 vezes o 1, o resultado desse produto, menos 1, é a resposta que eu quero que você obtenha na letra A. Beleza? Um tempinho para vocês e já volto com a correção.
Vamos lá então, pessoal, corrigindo aqui esse exercício, veja. Como eu falei, para calcular o f de 1, substitua o x por 1. Aqui é só uma questão de substituição antes de resolver qualquer coisa. No caso do f de 1, né, eu venho aqui na minha função, substituo o x por 1. Olha como é que fica? 2 vezes 1. Então, no meu primeiro passo, meu primeiro momento, é uma substituição. Trocar aqui a minha variável, a letra que representa a variável, o x, pelo número dado aqui dentro do parênteses, ok? Trocou lá, resolva. 2 vezes 1, 2. Repete o menos 1, 2 menos 1 dá 1. Ou seja, o 1 vai estar relacionado com 1. Beleza? Próximo. F de 0, a mesma coisa, substitua x por 0. Vai ficar 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0, 0 menos 1, menos 1. Então, o 0 vai relacionar com quem? Ao menos 1. E, por fim, né, o f de menos 2, troca o x por menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com esse menos 1 aqui. Menos 4 menos 1, menos 5. Então, do menos 2 vai para o menos 5. Beleza? Mais um exercício. Espero que vocês tentem fazer esse, bem parecido com o anterior, e já volto com a correção.
Vamos então para a nossa correção, né? O exercício número 5. Te dei a função y igual a 1 menos 2x. Eu quero saber aqui, para o x valendo 5, quanto vale o y? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição. Substituo o x pelo 5. Vamos lá? Trocando, então, o x da minha função pelo 5, lembrando que 2x representa 2 vezes o x, eu vou ter isso daqui. 1 menos 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, 1 menos 10, resultado, menos 9. Beleza? A mesma coisa aqui. Para x igual a menos 6, você vai substituir o x por menos 6. E aí calcula e vê o quanto dá. Substituindo o x por menos 6, eu tenho essa expressão para resolver. Menos 2 multiplicado por menos 6, mais 12. Lembre-se que numa expressão como essa, você tem que resolver a multiplicação antes da subtração, né? Então, resolva a multiplicação, regrinha de sinal, menos aqui, por isso mais, e 1 mais 12, 13. E agora eu quero que você resolva usando essa fração, né? Para x igual a menos meio, quanto vale o y? Substitua o x por menos meio. Substituindo o x por menos meio, né? A fração 1 meio, menos 1 meio, fazendo a multiplicação eu tenho o quê? Aqui é negativo, negativo, a regra de sinal fica positivo. E 2 vezes meio, o 2 vai multiplicar o número 1 ali em cima, no numerador. 2 vezes 1, 2. E o denominador a gente apenas repete, ok? E 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 1, 2. Beleza? E aqui um pouquinho diferente. Agora eu quero que você me diga qual é o valor de x para que o y seja menos 15. Pense num número que trocado no x resulte aqui no meu y menos 15. Se você pensar, dá certo também, mas vamos fazer conta, né? Se eu quero que o y seja menos 15, agora eu vou trocar então o y da minha função por menos 15. Veja só, no lugar do y, menos 15, e a minha função aqui, eu apenas faço a sua repetição, ok? Esse 1 que está positivo, né, a gente pode mandar para o outro lado negativo, né, via princípio aditivo. Então, fica menos 15 menos 1, que vai dar menos 16. Repete lá o outro membro da igualdade, menos 2x. E aqui, pelo princípio multiplicativo, posso dividir tudo por menos 2. Ou melhor, né, esse 2x negativo vem para cá positivo, 16 negativo para lá positivo, fica mais fácil um pouco. E sim eu posso dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2, eu vou ter 16 por 2, que é igual a 8. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente viu lei de formação de função, vimos a representação tanto em par ordenado quanto diagrama, né, e o valor de uma função. Beleza? Finalizamos, então, essa aula por agora e até a próxima.